Olá, queridos! Mais uma vez eu estou aqui e, nesta oportunidade, eu desejo continuar a série de vídeos que nós vamos gravando sobre as alianças e especificamente sobre a aliança da terra de Israel. Já gravamos alguns vídeos sobre esta aliança. Peço que vocês assistam os vídeos anteriores, pois é importante para poder compreender o vídeo que eu irei gravar agora. Peço também que você curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, muito importante para nós. Ainda temos poucos inscritos, até porque é um canal mais voltado para o estudo e normalmente isso não atrai muita atenção. Mas peço que você, se interessou, se gostou, comente, curta, compartilhe, nos dê sugestão, que nós estamos abertos a sugestões, tá bom? Se discorda também, nós receberemos seu comentário. Será muito bem-vindo seu comentário também, se você discorda, tá bom? Então, hoje nós vamos gravar sobre a Aliança da Terra de Israel, a continuação, e hoje eu quero especificamente tirar algumas dúvidas da cabeça de muita gente. Muitos amilenaristas e pós-milenaristas colocam dúvidas na cabeça de muita gente, dizendo que essa aliança, na verdade, já foram cumpridas. E eles citam versículos e tal, e versículos e mais versículos, e pegando a pessoa de surpresa, ou uma pessoa que é inocente, né, que não tem conhecimento de escatologia, não estudou as alianças, não sabe o que é contexto, o que é texto, e acaba que trazendo a estas pessoas um entendimento incorreto do texto que eles citam. Texto como Josué capítulo 10, versículos 40, por exemplo, ao 42, o capítulo 11, versículos 16 ao 23, capítulo 21, versículo 43, e também 1 Reis, capítulo 4, versículo do 21 ao 24, são textos que ele usam mais para poder basear a sua tese de que, na verdade, esta aliança já foi cumprida. Sendo assim, não precisa mais de cumprimento. E então eles têm que encontrar algum tipo de cumprimento para essa aliança, porque se eles dizem que essa aliança não foi cumprida, e Deus não pode mentir, eles têm que, então, colocar esta aliança para o futuro. Outros dizem que, na verdade, a igreja é o Israel de Deus, né? Como o próprio amilenarismo diz, mas apesar disso, nós sabemos que a igreja não é o Israel de Deus, a igreja é igreja, a igreja é igreja, Israel é Israel, o gentil é gentil, o próprio Paulo disse na carta aos Coríntios, né? Então, nós não estamos cumprindo, né? A terra é literal, é um espaço geográfico limitado, e Deus deu os detalhes lá em Deuteronômio capítulo 7, e também falou sobre algumas especificações de como teria que ser a invasão e o domínio de Israel sobre aquela terra, lá no capítulo 7 de Deuteronômio, também no capítulo 12, nos quatro primeiros versículos, ele vai falar sobre este assunto. E eles dizem que, então, a aliança foi cumprida. Eu não vou citar os versículos aqui de Josué capítulo 10, versículos 40 e 42, nem de Josué 11, 16 ao 23, tampouco de Josué 21, 43, e nem de 1 Reis 4, porque eu vou colocar aqui para que você possa ler. Então, você lendo aí, você vai entender o porquê que eles dizem que estes versículos falam que a aliança, declaram claramente que a aliança já foi cumprida. Só que não, esta aliança ainda não foi cumprida. Os termos que Deus delimitou lá no capítulo 7 de Deuteronômio, também no capítulo 12, nos versículos iniciais, é bem específico como Israel teria que tomar a terra. E a própria constituição da aliança abraâmica e da aliança da terra de Israel também é específica em dizer que a posse seria perpétua e não por um determinado tempo. Então, só aí já dá para reprimir este tipo de ensinamento. Mas nós vamos para o texto, para explicar o texto, para mostrar que, na verdade, não é um cumprimento, a aliança não foi cumprida, e esses textos, na verdade, não corroboram esse fato. Né? Primeiro texto, nós vamos aqui especificar assim, nós vamos falar de forma breve, não detalhada, Josué capítulo 10, versículos 40 ao 42, e Josué 11, 16 ao 23, e Josué 21, 43, nós vamos tratar os três textos, esses textos, né, essas porção de textos, juntas, de uma forma junta, certo? A gente não vai citar, mas você vai ter aí na sua tela, então, os versículos para que você lê na NVI. Eles dizem que este cumprimento é certo, né? Está claramente exposto nas Escrituras, porque a própria Bíblia diz, né?
Por exemplo, aqui no versículo 40, diz assim, ó, assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul e as campinas e as descidas das águas e todos os seus reis. Nada deixou, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor. E todos esses textos que nós citamos aqui, o 11, do 16 ao 23 e o 21 ao 43, também usa esse mesmo tipo de linguagem. Só que, vamos então estudar o texto, certo? Bem, aqui e também nesses outros textos que eu citei, fala que Josué tomou a terra, que a terra foi tomada totalmente. Em determinado momento vai dizer que destruiu completamente aquele povo, né? Se a Bíblia está dizendo isso, então realmente é um cumprimento definitivo e completo da aliança. Não. Josué está fazendo uso, no seu livro, de uma expressão bastante conhecida no Antigo Oriente Próximo e nos seus tempos, que era conhecido como uma retórica de guerra, uma bravata. O que é uma bravata? O que é uma retórica de guerra? É simplesmente um exagero de linguagem, né? Um exagero de linguagem. Então ela contém, é tipicamente permeada de exageros e cheia de bravata, que demonstra uma devastação total. Por exemplo, um time A arrasou, destruiu um time B. Significa literalmente que o time A findou, colocou fim definitivamente no time B? Não, porque um dia mais na frente o time B pode arrasar e destruir o time A. Então é uma bravata, é uma retórica de guerra. E é nesse sentido que Josué está usando em seu livro. E nós temos exemplo, por exemplo, de 1230 a.C., que é a Estela de Meneptah. E eu quero citar aqui para você dois exemplos da antiguidade sobre a bravata de guerra. A Estela de Meneptah, de cerca de 1230 a.C., o filho de Ramsés II, anunciou que Israel desapareceu por completo, não restou nem sua semente. Uma declaração que nós sabemos que foi bastante ousada e incerta. Né? Sabemos que Israel existe até os dias de hoje, mas a linguagem que o filho de Ramsés II está usando aqui, e que usou, na verdade, uma bravata de guerra. Né? O rei Messa de Moabe, por volta do ano 840 a 830 a.C., se gabou de que o reino do norte de Israel desapareceu totalmente e para sempre. Declaração prematura em mais de um século, pois os assírios devastaram Israel em 722 a.C. Enfim, e nós poderíamos citar aqui, por exemplo, o governante assírio de Senaqueribe, e outros exemplos que existem no Antigo Oriente Próximo de uma bravata de guerra. Ou seja, então esse sentido de que Josué destruiu, acabou. Então, quando você vê esses versículos no livro de Josué, é uma bravata de guerra. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo. Lá em Josué capítulo 11, versículo 22, diz que nenhum Anaquim ficou de resto na terra, né? Ou que eles foram destruídos. Versículo 21 diz. Só que em Josué capítulo 14, versículos do 12 ao 15, Caleb pede permissão para ir contra os anaquins e os expulsá-lo da região montanhosa. Observe que capítulo 14 é posterior ao capítulo 11. No capítulo 11, ele diz que os anaquins foram destruídos, que eles não restaram ninguém na terra. Mas já no capítulo 14, o próprio Caleb pede autorização para ir e expulsar os anaquins das regiões montanhosas. Isso é um exemplo de que a Bíblia não está sendo contraditória. A linguagem que está sendo usada no livro de Josué é uma linguagem de retórica de guerra. É uma bravata, é um exagero de linguagem que define assim, uma destruição total. Só que, na verdade, não é. É uma bravata, é apenas uma exagero de linguagem. Entendeu? Então, quando Josué usa esse termo nos textos que é citados pelos amilenaristas, na verdade, ali é uma bravata de guerra. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Walter Kaiser Jr. diz o seguinte: a afirmação em Josué reflete, e ele está se referindo às afirmações que os amilenaristas dizem, né, que são provas que a aliança foram cumpridas. A afirmação em Josué reflete um conceito veterotestamentário de cumprimento em que a promessa de Deus estava sendo cumprida, dando a parcela correspondente àquela geração, ou seja, os de Judá receberam a sua porção.
os filhos de José receberam a sua porção. E Azé recebeu a sua porção. Isso não significava que todos os inimigos de Israel tinham sido expulsos, mas eles que tinham recebido a parcela, ou seja, a escritura da terra, eles tinham, mas não a posse definitiva da terra. Então, aí ele continua. De cumprimento em que a promessa de Deus estava sendo cumprida, dando a parcela correspondente àquela geração, mas ainda não era o cumprimento final ou definitivo da promessa. E nós vamos ver isso nos profetas, né, que os profetas aguardavam, o próprio Isaías, o próprio Ezequiel, o próprio Amós, o próprio Zacarias, né, vai falar nas suas profecias, deixar bem claro nas suas profecias a ansiedade que eles estavam em, então, o cumprimento definitivo e completo desta aliança se realizarem. Então, eles não esperavam nos seus dias o cumprimento dessa aliança. Outro ponto que eu quero destacar. Terceiro, e por que esses textos eles não indicam uma conquista completa desses territórios? Por que esses textos que os amilenaristas usam não condiz com a realidade de que todos os territórios já foram conquistados? Primeiro ponto é que havia territórios a serem conquistados ainda. Nós vemos isso em Josué capítulo 13, versículos do 1 ao 7 e 23, do 4 ao 7. Esses versículos ele evidenciam, e o versículo capítulo 13 evidenciou pela boca do próprio Deus que ainda havia territórios a serem conquistados. Vamos ver o que diz capítulo 13 de Josué. Diz assim: Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estáis velhos, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Observe que o capítulo 13 é posterior aos dois exemplos que os amilenaristas usam de versículos, de porção de textos, para comprovar que a aliança tinha sido cumprida. Por exemplo, capítulo 10, versículos 40 a 42, e capítulo 11, versículos 16 ao 23. O capítulo 13 é posterior a estes versículos, a estes porção de textos, e indica claramente que ainda o próprio Deus dizendo havia muita terra para ser conquistada. Aí você me pergunta, mas e a Bíblia está sendo contraditória? Porque aqui diz que no capítulo 10, versículo 40, que foram cumpridas todas as coisas. Não, ali está dizendo, como eu disse, uma bravata de guerra. É uma bravata, é uma retórica de guerra, é um exagero de linguagem. E não que esteja literalmente Israel expulsado todos os inimigos, como era a exigência de Deus, feita pelo próprio Deus, lá no capítulo 7 de Deuteronômio, se vocês forem ler, e no capítulo 12 também, nos 3 primeiros versículos, vocês vão ler sobre este assunto. E não estava de acordo com aquilo que Deus pediu. Então, estes textos, eles evidenciam, né, que, na verdade, ainda havia parcelas da terra que teriam que ser conquistadas. O segundo ponto é que a terra seria conquistada por conquistas gradativas, não seria assim de repente, seria gradativamente o povo iria conseguir entrar e ficar firme na terra. E lá em Juízes 1, capítulo 1, versículos 21 ao 36, vocês vão ver lá vários textos, eu não vou ler, mas vai dizer: Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, né? E Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, e Efraim tampouco expulsou os cananeus que habitavam em Jezé, e assim sucessivamente. Vai falar de muitas tribos que não expulsaram como Deus ordenara que eles tivessem feitos. E eles ficaram com este povo no meio de sua terra, e Deus, lá no capítulo 2 de Juízes, ainda vai dizer: ó, E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado, e disse: Nunca invalidaria a minha aliança. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, mas antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isto? Assim também eu disse: Não os expulsarei. Olha Deus dizendo: Não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinho nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço. Então, o próprio Deus está dizendo que não expulsará logo aquele povo, os cananeus, da terra. Mas se lá em Josué já tinha sido cumprido, por que Deus está dizendo isso em Juízes, tempos depois? Porque ali, justamente, era uma retórica de guerra. Né? Era uma figura, era um exagero de linguagem, certo?
Então, um outro ponto que eu quero destacar, né? Então, a terra seria conquistada gradativamente ao longo do tempo. Nem na época de Salomão, nem na época de Davi, foi conquistado definitivamente. Vocês vão ver que ainda havia povos no meio da terra que viviam de pagar tributos, mas ainda existiam na terra, enquanto que a ordem era para não existirem mais ninguém dos cananeus na terra. Então, nem na época dos reis de Salomão, de Davi, eles conquistaram a terra por completo. Agora nós vamos então para Deuteronômio capítulo 4, versículos 21 ao 24. Então ficou bem claro que estes versículos de Josué, na verdade, não expressam que a aliança foi cumprida. Né? Em um momento, a própria Bíblia vai dizer que os anaquins foram destruídos totalmente, que não existiu ninguém na terra. Momentos depois, você vai ver a Bíblia dizendo, capítulo 14 de Deuteronômio, de Josué, que Caleb pede autorização para destruir, para expulsar os anaquins das regiões montanhosas. Então, assim, isso é um exemplo claro de que, na verdade, a aliança não foi cumprida no tempo de Josué. Certo? Os termos que ali usados são bravatas, são retóricas de guerra. Não são cumprimento definitivo e completo da aliança. Então ficou bem claro, esses textos não, de forma alguma, expressam, né, o, o cumprimento definitivo da aliança. Lá no versículo, no capítulo 23, de Josué, para finalizar aqui sobre esse texto, Josué 23, Josué 23, 4 ao 7, diz o seguinte: Vede que vos reparti por sorte em herança as vossas tribos, estas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. E o Senhor, vosso Deus, os impelirá e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor, vosso Deus, vos tem prometido. Observe que aqui ele está falando que o Israel ainda ia conquistar a terra. Então, no capítulo 10 e no capítulo 11 e no capítulo 21, ainda não tinha sido conquistada, ainda não tinha sido cumprida definitivamente a aliança. Aí ele vai dizer aqui, ó, para que não entreis no meio destas nações que ainda ficam convosco. O próprio Josué falando aqui. E dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os civais, nem a eles vos inclineis. Ou seja, Josué está dizendo que muitos povos ainda ficou em Israel. Mas, aqui no versículo 13, diz assim: Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e reide e açoites aos vossos lados e espinhos nos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. O próprio Deus dizendo que não vai expulsar este povo do meio da terra de Israel. Agora, como que em Josué fala de um cumprimento definitivo da aliança? Não fala. Primeiro que as exigências de Deus na aliança da terra de Israel são exigências específicas. Não é uma posse mínima, é uma posse por completo e perpétua. Só que Israel nunca conquistou a terra nos territórios descritos por Deus e da forma como Deus exigiu. Nunca. Então, é uma aliança que não pode ter sido cumprida. O próprio texto de Josué, capítulo 23, está dizendo isto. Dito isto, nós vamos para 1 Reis, capítulo 4, versículos 21 ao 24. 1 Reis, capítulo 21 ao 24. São outro texto que os amilenaristas, né, são muito bons em utilizar para corroborar a ideia de que, na verdade, a aliança já foi cumprida. Diz assim, ó, e dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito, aos quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha.
E aí sucessivamente. Versículo 24 diz: porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio, Tifes até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio, e tinha paz de todos os lados ao redor dele. Então, estes são os versículos. Vocês leem aí os versículos 21 e 24 do capítulo 4 de Primeiros Reis. Bem, eles citam esses versículos e diz: olha só, está dizendo, né? E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus. O próprio texto, né? Primeiro ponto aqui é que os filisteus ainda tinham parte na terra. O próprio texto diz isso. Eles pegam esse texto e dizem: está aqui. É prova de que a aliança foi cumprida na época dos reis de Israel. Está aqui o versículo. Só que o próprio versículo ele é contundente em dizer que os filisteus ainda existiam na terra. Como? Isso é um cumprimento da aliança da terra de Israel, se as exigências de Deus, lá em Deuteronômio 7:12, e em outras partes, era de que não existisse estes povos na terra. Este povo vivia na terra sob o peso de lhes pagar tributo ao rei de Israel. Mas ainda existiam na terra, ainda tinham parte na terra, certos territórios ainda eram deles, embora eles tivessem que pagar tributo a Salomão na época para poder viver naquela terra, mas eles ainda viviam na terra, de certo que parte da terra ainda eram deles. Então isso não indica de forma alguma nenhum cumprimento da aliança por completo, né? O próprio texto diz no versículo 21 que ainda existiam, os filisteus ainda tinham parte na terra. Muitos reis, lá em Esdras capítulo 4, versículo 20, e 2 Reis 13, 17 e 3, quer dizer, muitos reis cananeus ainda ficaram existindo na terra sob a pena de pagar tributos. Então, isso comprova claramente de que, na verdade, não houve esse cumprimento completo na época dos reis de Israel. E, por último, a posse nunca foi perpétua. A exigência da aliança na terra de Israel é que a posse seja perpétua. O que é perpétua? Olam, para sempre. É para sempre. Israel foi desocupado. O povo de Israel, quando Israel se dividiu, as 10 tribos, foi levado em 722, depois em 609, e por algumas levas pelos babilônicos, a outra parte do reino, né, as 2 tribos, Judá e Benjamim, também foram levadas cativas. Depois retornaram, ficaram subjugados a Roma, depois foram expulsos novamente, e então nunca possuíram a terra de forma completa, do tamanho que Deus disse que seria, e da forma como Deus disse que seria, e por perpetuidade. Tanto é que até hoje Israel está tentando voltar para a sua terra, e hoje está bastante reduzidas. Os próprios profetas, né, aguardavam o cumprimento. Isaías 11, do 1 ao 12, 14, do 1 ao 3, Jeremias 16, 14 ao 16, Ezequiel 20, 42, Oséias 1 ao 10, ao 11, e isso para citar apenas alguns, como também Zacarias, Amós e tantos outros profetas, aguardavam ansiosamente pelo cumprimento definitivo dessa aliança. Isso muito depois de Josué, de Juízes, dos Reis, de Salomão, de Davi. Então não houve. A aliança da terra de Israel é uma aliança que aguarda um cumprimento futuro. E este cumprimento se dará no período milenar de Cristo, em que Cristo vai reinar com uma vara de ferro, com mão de ferro, toda esta terra e especificamente a terra de Israel. Israel então possuirá a terra por completo. Então não, a terra de Israel ainda não foi possuída por eles como Deus especificou que seria. Então fica na paz do Senhor e nos ajude. Deus abençoe a sua vida. Espero ter ajudado, tirado algumas dúvidas e peço oração ao meu favor em nome de Jesus.